Bom dia! Continuando a nossa leitura, estamos na Bíblia na versão corrigida e revisada da SBTB, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, traduzida para a língua portuguesa por João Ferreira de Almeida. Estamos no capítulo 27 de Mateus, do Evangelho de Mateus. Jesus perante Pilatos, capítulo 27, versículo 1 até o versículo 31. Versículo 1. E chegando a manhã, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. Versículo 2. E amarrando-o, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Versículo 3. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos. Versículo 4. Dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. Versículo 5. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Versículo 6. E os principais sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. Versículo 7. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um olheiro para a sepultura dos estrangeiros. Versículo 8. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje, campo de sangue. Versículo 9. Então se realizou o que fora anunciado pelo profeta Jeremias, que diz: e tomaram as 30 moedas de prata, o preço daquele foi avaliado, o preço daquele que foi avaliado, o qual os filhos de Israel avaliaram. Versículo 10. E deram-nas pelo campo do olheiro, segundo o que o Senhor me determinou. Versículo 11. E Jesus estava em pé diante do presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu o disseste. Versículo 12. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Versículo 13. Disse-lhe então Pilatos: não ouves quanto testificam contra ti? Versículo 14. E nem uma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Versículo 15. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. Versículo 16. E tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Versículo 17. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Versículo 18. Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Versículo 19. E estando ele assentado ao tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Versículo 20. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse a Jesus. Versículo 21. E respondendo o presidente, disse-lhes: qual desses dois quereis que vos solte? E eles disseram: Barrabás. Versículo 22. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Versículo 23. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Versículo 24. Então Pilatos
vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue desse justo. Considerai isso. Versículo 25. Respondendo todo o povo, disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Versículo 26. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Versículo 27. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. Versículo 28. E despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate. Versículo 29. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram na cabeça, puseram-lhe na cabeça e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Versículo 30. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam com ela na cabeça. Versículo 31. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Grato por você ouvir essa mensagem. Que essa mensagem possa fazer diferença na sua vida para melhor. Deixe um joinha e compartilhe essa mensagem para quem você conhece